Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir um favor à igreja. Se coloque de pé, estenda as suas mãos para cá, esteja orando por mim, para que Deus venha me usar. Amém? Fiquem à vontade. Amém, igreja. Podem se assentar. Abram as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 22. É uma passagem bem conhecida dos irmãos. Todos acharam, amém? O título diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Somente até aqui no 12, amém? Essa semana eu ouvi uma história no rádio que diz assim: um homem trabalhava numa empresa, e lá na empresa eles precisavam de uma pessoa de confiança para assumir um lugar lá, uma importante posição dentro da empresa. E o chefe daquele homem chegou perto dele
e lhe ofereceu o cargo numa sexta-feira e disse que ele fosse para casa pensar. E a proposta foi a seguinte: precisamos de uma pessoa de confiança, mas a gente estava te analisando, mas a gente encontrou um problema. Você é evangélico. A gente precisa de uma pessoa que não seja evangélica. Mas você vai para casa e na segunda-feira você me dá a resposta. Então, aquele homem passou o final de semana pensando. E na segunda-feira ele foi trabalhar, ele já tinha decidido. O patrão chegou perto dele, perguntou: e aí, você decidiu? Ele disse: sim, decidi, eu aceito a proposta. E o patrão lhe disse: então você não serve para mim. Se você traiu o seu Deus, certamente nos trairá para este importante cargo. Essa é só uma história para complemento da pregação, amém, igreja? Todos entenderam? Irmãos, o pastor Leandro, certamente que usado pelo Espírito Santo, desvendou o mistério aqui quando começou a falar que estamos vivendo o tempo da apostasia. É exatamente sobre isso que eu venho falar. E Abraão é um exemplo de fé, uma fé obediente, um homem que obedeceu a Deus. Lá no capítulo 12 vemos que Deus lhe manda ir a uma terra distante, terra que ele não conhecia, e ele foi sem perguntar porquê e sem saber para onde ia. E aqui no capítulo 22 ele oferece o seu bem mais precioso, seu filho. E hoje em dia começamos a caminhar e muitas das vezes trocamos o nosso Deus por um bem, abandonamos a nossa fé, deixamos de ir na igreja por causa de algum bem, e estamos vivendo esses momentos difíceis, a qual muitas das vezes a gente deixa de olhar para Deus quando perdemos algo, quando o Senhor não nos atende em alguma oração. E são momentos difíceis. Eu estava lendo um pouco do Apocalipse e pensando: Senhor, quando chegar os tempos, se aproximando bem pertinho da volta de Jesus Cristo, o que serão daqueles que estiverem mantendo a fé em Jesus, pelo que Ele pode lhes dar, e não tendo a fé de Abraão, uma fé de obediência, uma fé de amor, uma fé de sinceridade, uma fé que obedece à voz do Senhor, sem ficar perguntando por quê, uma fé que segue o seu caminho, sem ao menos questionar com o Senhor. Pois nós, igreja, somos cacos diante de Deus, somos cacos de barro, e o que somos nós para contender com o nosso Criador? Quem somos nós para contender com o nosso Criador? Em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, ou melhor, a vontade do Pai Celestial que está nos céus. Igreja, se alguém aqui tem mantido a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do que Ele pode nos dar, eu lamento, mas no tempo da tribulação não resistirão, só resistirão aqueles que tiver uma fé de Daniel, uma fé daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Somente resistirão aos ventos que estão para vir, e virá sobre toda a terra aqueles que estiver focado em Jesus.
porque os outros serão levados. Paulo relata muito isso, serão levados por qualquer doutrina. Vamos ler uma passagem que se encontra em Apocalipse capítulo 13. Aleluia, Senhor. Do 15 ao 17 somente. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E estão, somente até aí, igreja, estão para vir tempos difíceis. E na minha Bíblia está escrito que não é porque eu sirvo ao Senhor que eu não enfrentarei o tempo da tribulação. Na minha Bíblia está escrito que mesmo eu servindo ao Senhor, eu posso vir a passar fome, eu posso vir a ser morto, eu posso vir a padecer necessidades. E volto a dizer, suportarei eu tudo isso, se estiver esperando do Senhor, como foi dito aqui pelo irmão Adriano no começo do culto, se eu estiver esperando do Senhor um carro, uma casa, de repente, um marido, uma esposa, é errado a gente buscar essas coisas? Não. Mas devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus 12, versículo 2. Lá em Filipenses 1, 27, Paulo exorta os filipenses a se portar dignamente conforme diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, estamos nós hoje nos portando como diz as Escrituras? Será que estamos prontos para subir? A igreja fique alerta, porque está para sobreviver em tempos difíceis. O que a gente tem escutado, o que está acontecendo lá fora, está se aproximando, e em breve chegará aqui. E a igreja fique alerta. Eu, quando me converti ao Senhor, o Senhor me tocou de uma tal maneira a falar algo com o pastor da igreja, da outra igreja. E eu, na inocência, peguei e falei. Aquele pastor me devolveu uma pedrada, mas dentro do meu coração havia uma gratidão tão grande. Eu louvo ao Senhor por ter me dado um coração perdoador, pois quando eu me converti, com mais ou menos 3 meses na igreja, o Senhor me mandou pedir perdão a todas as pessoas que eu era brigado, e eram 6 pessoas, e depois, uns tempos depois, veio a 7ª pessoa, que era o pastor. E para sair bem da igreja, que eu não me senti bem depois daquele dia, para sair bem, cheguei perto daquele pastor. Pastor, você me perdoa qualquer coisa, se eu falei alguma coisa demais, você me perdoa. Dei um abraço naquele pastor e me senti bem para sair. Meu coração estava em paz. E eu louvo ao Senhor por não ter caído,
Irmãos, conversando com outros irmãos no ônibus, como vocês sabem, eu sou motorista de ônibus. Conversando com outros irmãos, eu pude ver que muitos abandonam o Senhor com a pequena luta que vem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 diz que o Senhor não nos dá uma luta além do que possamos suportar. Sim, é verdade, se a gente estiver focado em Jesus Cristo, pois se estivermos focados nas coisas desta terra, não suportaremos, infelizmente, abandonaremos a nossa fé. E depois de ter saído daquela igreja, pedido perdão ao pastor, a irmã Renata me falou do pastor Leandro. E quando ela falou, surgiu um grande desejo no meu coração de conhecê-lo. Foi quando eu vim aqui pela primeira vez e nem participei do culto naquele dia. Fui diretamente ali conversar com ele. Ele me atendeu aqui na salinha aqui atrás. E o Espírito Santo, de alguma maneira, ia trabalhando no meu coração, me dizendo para mim aprender com ele, com o pastor, e observando. Eu não sei porquê, mas hoje eu posso entender. Eu escuto muito rádio e vejo quantos pregadores falam coisas que a Bíblia não ensina. O Evangelho de Jesus Cristo não está ensinando. Ainda que estejam falando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo não está ensinando aquilo. E hoje eu posso perceber, hoje eu sei por que o Senhor me tocou fortemente a vir para cá. Eu vi que o pastor Leandro não tem esse tipo de pregação, como vocês mesmo ouviram com os vossos ouvidos, o que ele falou aqui no começo. Todos ouviram, não ouviram? Amém? E hoje eu posso entender. E quando ele falava ali sobre apostasia, eu não sei quantos batimentos o nosso coração bate por minuto, mas o meu bateu 3 vezes mais quando ele falou. Porque eu pensei, Senhor, por que ele está falando no assunto que o Senhor me deu a falar, Senhor? Se não é esse assunto para mim falar, Senhor, que o Senhor venha mudar a pregação. Mas eu não ouvi nada da parte de Deus e entendi como pode ir nessa direção, meu filho. Eu entendi dessa forma. Então, irmãos, vamos ler um pouquinho também em Hebreus capítulo 11. Eu sei que os irmãos lê Bíblia, mas vamos ler mais um pouco. São passagens conhecidas. Vamos falar um pouco aqui dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 34, para não ficar somente em minhas palavras. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escarnio e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espadas, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens do quais o mundo não era digno,
escrito no versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Será que hoje estamos deixando um legado como Abraão deixou, Moisés deixou, Noé deixou, Daniel deixou? Deixaremos um legado para a geração que está por vir? Olharão lá para trás e verão nós como a nossa geração verá nós? Homens como esses da Bíblia, será? Do jeito que estamos vivendo, eu creio que não, igreja. Eu creio que não. Talvez não todos de nós estamos firmados somente nas coisas dessa terra, mas devido a pregadores, como diz Paulo em suas epístolas, estão pensando somente nas coisas terrenas. E ele diz mais: muitos, andando em seus próprios caminhos, se apostataram da fé, indo após dissoluções, indo após seus próprios conselhos. Então eu venho exortar a igreja a manter os olhos firmes em Jesus Cristo. Eu venho exortar a igreja que venha ter um pensamento focado somente no Senhor. 1 João, capítulo 2, versículo 6, está escrito: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Estamos nós andando como o Senhor Jesus andou, pois o Senhor foi nosso exemplo. O Senhor foi nosso exemplo. Ele instruiu aqueles 12 apóstolos, e aqueles 12 apóstolos saíram a fazer discípulos. E hoje segue-se uma sequência, é discípulos e mais discípulos que são feitos, mas infelizmente, pela mente corrompida de muitos, estão sendo feitos maus obreiros, cães, como está escrito. Irmãos, os tempos dos fins estão chegando. Infelizmente, tem muitos se perdendo. E desde que eu me converti, certa feita orei ao Senhor que abrisse uma porta para me agradecer ao Senhor, retribuí-lo. E o Senhor abriu uma porta onde eu jamais esperava. Evangelizar ali no presídio. E estando ali com o pastor Leandro, pastor Simar, sempre fazendo uma obra ali, surgiu um desejo no meu coração. E eu peço ao Senhor que me dê forças para que isso vá à frente. Pois como disse Gamaliel, né? Se essa obra é de Deus, certamente irá à frente. Se não for, vai ser desfeita. E o Senhor colocou no meu coração de lutar por essas vidas. Eu chego ali no presídio e encontro inúmeros jovens ali do bairro onde eu moro, do Zumbi. Não são poucos não. Eu posso dizer que em cada cela tem um do Zumbi. Impressionante. E eu falo com o Senhor: Senhor, se Tu tem realmente essa chamada na minha vida, de estar lutando por essas vidas, que o Senhor venha me fortalecer, que o Senhor venha me instruir, que o Senhor venha colocar pessoas ao meu lado, que venham me ajudar, para que toda esta obra realmente vá à frente. E o Senhor, materialmente, Ele tem contemplado.
Mais à frente, os irmãos estarão ouvindo melhor sobre o que eu estou falando hoje, sobre essas coisas materiais, onde o Senhor tem me abençoado muitíssimo, e eu louvo ao Senhor por isso. E, como os irmãos estão vendo, eu sou um simples pregador, a falar aqui da palavra do Senhor, das maravilhas do Senhor, mas oro ao Senhor que me use, como foi dito aqui pelo varão em Atos 4:24, que o Senhor me use com autoridade, que o Senhor venha fazer com que eu pregue a palavra dEle com ousadia e intrepidez. E eu estou orando ao Senhor diariamente, para que Ele venha me usar tremendamente. Há alguém que não é convertido aqui? Eu peço ao Senhor que me use tremendamente, para com aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Pois é bom a gente estar aqui pregando para pessoas que já são conhecedoras do Evangelho, mas a luta maior está lá fora. Os leões e ursos estão lá fora, as fornalhas estão lá fora. Amém? Vamos estar orando. Amém, igreja? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, Pai santo, que o Senhor, Pai, venha nos fortalecer continuamente, ó Pai. Pai santo, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha derramar, ó Pai, do Teu Santo Espírito sobre todos nós, ó Pai, pois é Ele, ó Pai, que nos capacita, que nos faz lembrar de tudo, ó Pai. Sim, ó Pai querido, Pai amado, é Ele que nos faz lembrar de tudo, ó Pai, que temos aprendido. Pai, é Ele que revela, Pai. É Ele que traz a cura, Pai. Sim, ó Pai querido, Pai amado, que possamos, ó Pai, aprender a estar buscando, ó Pai, mais do Teu Santo Espírito, ó Pai, que não venhamos, ó Pai, a buscar em vão, ó Pai. De que adianta, Pai, buscarmos do Teu Santo Espírito, Pai querido, Pai amado, para podermos ficar em casa. Pai querido, Pai amado, de que adianta, ó Pai, estarmos buscando do Teu Santo Espírito, ó Pai. Sim, ó Pai querido, Pai amado, se não for, ó Pai, para Te servir, Senhor. Pai querido, Pai amado, que nem venhamos, ó Pai, a cumprir, ó Pai, desejos da nossa carne, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, estar empenhados, ó Pai, em buscar a Ti, ó Pai, mais, ó Pai, mais e mais buscar a Tua face, ó Pai querido, Pai amado. Sim, ó Pai, em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai santo, Pai querido, Pai amado. E eu agradeço a oportunidade. E as palmas engrandecem o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus falou tremendamente no nosso meio, meu irmão, falou tremendamente. Eu posso dizer para o obreiro André, né? Quem dera que eu tivesse a estrutura que ele tem hoje para fazer a primeira pregação, né, pastora? Minha primeira pregação, se fosse botar assim de 0 a 10, eu daria 4 para ela. Está me entendendo? Talvez até 3. Mas é assim que Deus faz. Amém? E assim Deus vai levantar muitos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Está ali o evangelista Ricardo, ali, ó, elegante, ali, glória. É, varão? Ali, bonito, elegante. Vou gravar aqui um testemunho do varão aqui. Fazer um DVD. Amém? Tranquilo? Marcar um dia para o varão dar um testemunho aqui. O varão não era fácil não, mas Deus é aquele que transforma, né? Deus é aquele que liberta. Então é importante esse DVD, né? Divulgar o testemunho, né? Irmão André também não era fácil também não, né? Hoje ele está com carinha de anjo assim, mas não era fácil também não, né? Glória a Deus, amém? Irmão, só para ratificar, para nós orarmos, amém? João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso 23, e nós vamos orar mais uma vez.
Vamos clamar o Senhor, amém? Agradecer a Deus por essa palavra poderosa. Louvado seja Deus. Deus mais uma vez está falando para você sacrificar mais, se esforçar mais. Amém? João capítulo 6, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: contudo, os outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de quem? Em busca de quem? Diga assim, eles estavam buscando a pessoa certa. Não, diga para o seu vizinho. Amém. 25. E achando-no, diga para o teu vizinho, eles acharam. Diga para eles acharam. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus deu um vazare nele, sabe? Jesus deu como é que fala aí na linguagem? Jesus deu um bandão, né? Jesus deu uma esquivada neles. Jesus desapareceu, como diz, um vazare, né? Desapareceu e eles não viram. Né? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Então eles foram procurar Jesus lá em Cafarnaum. E eles acharam Jesus. Diga para os irmãos, acharam Jesus. Diga para eles, acharam Jesus. Amém? E assim, quando chegasse aqui, Jesus não respondeu eles. Quando você faz a pergunta para alguém, Jesus fazia muito isso, tá? Jesus fazia muito isso. Ele respondia com outra pergunta. E às vezes não respondia. Mas assim, Jesus respondeu-lhes. Ele respondeu-lhes, disse: na verdade, eu vos digo, que me buscais. Eles faziam o quê? Me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Parou. Jesus gostou do esforço que eles fizeram para ir buscar ele lá. Não foi errado. Só que a intenção deles era outra. E Jesus, iniciante, sondou logo. Vocês vieram, pegaram o barquinho, se esforçaram, viajaram, vieram aqui, não por causa de mim, vieram por causa do pão que vocês comeram. Vieram por causa do milagre. Entendeu o mistério? Ele disse assim, trabalhai, se esforce. Não é verdade? Se esforce, continue fazendo isso. Mas não pela comida que perece. Vida sentimental perece. Vida material perece. Carro do ano perece. Casa própria perece. Dinheiro perece. Trabalho perece. Agora a vida eterna não. Entendeu? Então é isso que ele está falando. Esse esforço todo que vocês estão fazendo poderia ser pela vida eterna. Não pelos pães que vocês comeram lá. Está me entendendo? A gente estava até conversando com a irmã, né? O quão esforço a gente faz, né? Por buscar algumas coisas, não é verdade? Se a gente trouxesse para o reino de Deus, né? A gente fazer essa campanha para o reino de Deus, o negócio fica bonito. Quero convidar você a ficar de pé. E você vai orar. Amém? Nós temos ainda alguns minutos para orar o Senhor. Você vai buscar a Deus nesse momento. Coloca um fundo de busca aí, varão. Você vai buscar a Deus, você vai orar agora, vai falar com Deus. Você está mal acostumado, tem gente que está mal acostumado, só quer que a gente ore por ele. Você vai orar a Deus agora. Você vai fazer a tua oração. Você vai falar com Deus agora, amém? Vai falar para Deus como está o teu coração. Vai falar para Deus, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Essa semana eu encontrei um rapaz que ele tem mais de 30 anos de crente. Ele faz um trabalho social. Ele toma conta de mais de 30 jovens, mas ele não é batizado com o Espírito Santo. Ele falou, pastor, eu busco, eu quero, eu peço. Ele até falou comigo assim, pastor, qualquer dia desse eu vou lá no monte com o senhor para me poder. De repente eu tenho que estar com esse povo pentecostal aí, com esse povo do fogo, para que Deus me batize com o Espírito Santo. Né? Falei, rapaz, fica tranquilo, porque eu também entendo. Né? A obra que ele está fazendo, o que ele está fazendo, com certeza o Espírito Santo está fazendo com ele.
Agora o que ele não fala é o que? Ele não tem a variedade de línguas, ele não fala em línguas, ou seja, o dom ainda, a língua não se manifestou, mas o Espírito Santo está ali, está. Está entendendo? Então às vezes até, isso aqui é educado, se eu quiser ficar aqui pregando 2 horas sem falar língua estranha, eu fico. Mas se eu quiser pregar 2 horas falando língua estranha, eu vou pregar. Está me entendendo? Então é uma questão de, eu quero convidar você a orar. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Lembra da palavra? Fé? Obedecer pela fé? É isso aí. É crer no invisível, acreditar no impossível, pegar naquilo que você não está vendo. É a busca com o Espírito Santo. Amém? Você vai orar. Pastor, eu quero o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te fortalecer para você superar, para você vencer as batalhas do dia a dia. Amém? Louvado seja Deus. Se não for o Espírito Santo, você não vence. Não tem como. Amém? Glória a Deus. Comece a orar ao Senhor, você. Bota o fundo de oração aí, varão, em nome de Jesus. Fundo de busca aí. Pode aumentar aqui. Pode aumentar, pode aumentar. Você vai orar ao Senhor nesse momento. Ei, não é para conversar não, é para orar. Ora aí. Deus batiza criança também. Deus batizou uma criança com 12 anos de idade na igreja esses dias. Busca aí. Deus pode batizar você, transformar você numa pregadora, transformar você numa serva de Deus. Amém? Poderosa no Senhor. Começa a orar, começa a orar. Verdade, começa a orar. Começa a clamar. Começa a falar com Deus. Clama, clama. A palavra do Senhor diz assim, até quando clamarei eu com violência e tu não me responderás? Ei, já clamou com violência? Ou seja, já clamou com toda a força, com toda a garra, já clamou com tudo que você tem? Isso é clamar com violência. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Começa a buscar. Começa a pedir a Deus. Fala, Senhor, eu quero te conhecer. Espírito Santo, eu preciso da tua fortaleza. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Então, Espírito Santo, vem sobre mim. Fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele. Mais de 500 crentes buscavam o Espírito Santo. Você que é batizado no Espírito Santo, exercita o dom que Deus te deu. Exercite o dom que Deus te deu. O ramento que andará, se carabar. Rabashere anderele abraia corruidere achou ramanha cassele veriara bandara yare calabracia romir que arabondri abra celebrare que alabra romir que anderele que pasarela romir que abra celebrare que alabra romir arabondoro romir que alabra siria andere blara calabracia romir que arabondri alabra celebrare romir que abrou que abra ele está aqui nesse lugar, a banda cabia. Lebregue a Síria, ouvir que ambulobonique abraçele, câmera banda na braca, ele está nesse lugar, meu irmão. Nelega Síria, hebreu do louco, lebrande calaplaçai. Nunca aprendi castelhano. Olha Deus falando em castelhano na igreja. Nele bandará calabracele, andele para abraçar canabrácia. Nele calabrando, lobrando aqui, abracele, andará, bandará calabai. Deus é mistério, meu irmão. Narabando, levenecácia. Começa a falar com Deus.